Olá, seja muito bem-vindo. Nesta edição, eu, Tabata Porte, te mantenho muito bem informado com as principais notícias do cenário internacional. A presença de agentes federais, assim como da Guarda Nacional dos Estados Unidos, em Washington, tem gerado uma grande indignação na cidade. Um efetivo de 800 pessoas está no local por ordem do presidente Donald Trump, como parte do que ele descreveu como uma ocorrência contra a criminalidade. Agentes da Guarda Nacional já estão mobilizados em Washington, capital dos Estados Unidos. O Pentágono informou que um efetivo de 800 pessoas está na cidade para apoiar as forças de segurança locais. Mas a presença da Guarda Nacional não foi bem recebida por parte dos moradores da capital americana. São nossos vizinhos, nossos amigos e nossa família contra quem eles estão sendo enviados. E não é para isso que a nossa Guarda Nacional foi feita. Nossa Guarda Nacional é para ajudar pessoas em tempos de crise, e isso não é uma crise. Chegaram muito arbitrariamente. Eles chegaram de maneira muito arbitrária e sem jeito para falar com as pessoas. Deveria me dizer, senhor, levante-se, você não pode estar aqui. E eu me levanto. Mas não, já estou quase com 80 anos e a gente se sente mal. Eles deveriam ter mais tato, não deveriam estar aqui. Já se sente uno está mal, mas devem ter mais tática, não deve estar isto aqui. O presidente americano Donald Trump ordenou o deslocamento da Guarda Nacional como parte do que descreveu como uma ofensiva contra a criminalidade na capital, onde, no entanto, os crimes violentos diminuíram. Uma intervenção federal no Departamento de Polícia da cidade também foi anunciada. De acordo com o Pentágono, as tropas permanecerão até que a lei e a ordem sejam restabelecidos no distrito, conforme determinação do presidente. O procurador-geral de Washington, D.C., Brian Schwalbe, entrou na justiça contra o governo Trump por assumir o controle da segurança do distrito. Segundo o procurador, o objetivo é comprovar que a tomada do Departamento de Polícia da cidade por Trump é ilegal. E após a morte de jornalistas da Al Jazeera em Gaza, a Repórteres Sem Fronteiras e também a União Europeia criticaram Israel. As acusações de que repórteres seriam membros do Hamas e a pressão por proteção internacional reacenderam o debate sobre ataques a profissionais de imprensa em zonas de guerra. A organização pró-liberdade de imprensa Repórteres Sem Fronteiras se posicionou sobre a morte de jornalistas da Al Jazeera em um bombardeio israelense na faixa de Gaza. Da sede da ONG em Paris, a diretora de projeto, Louise Louin Bichet, denunciou como assassinato assumido pelo exército israelense o episódio de domingo. O assassinato de Anas al-Sharif era previsível, foi planejado, quase anunciado. Havia meios para preveni-lo. De fato, devemos ser muito mais firmes, muito mais rigorosos. E esse é o papel de todos os estados que estão testemunhando o que está acontecendo hoje. As Forças Armadas de Israel admitiram que o correspondente da Al Jazeera em Gaza, Anas al-Sharif, era um alvo. Segundo autoridades israelenses, ele lideraria uma célula terrorista do Hamas. Do ponto de vista da RSF, é uma tática que já vimos, notavelmente no verão passado, que consiste de fato em falar sobre evidências que não são absolutamente comunicadas ou compartilhadas e que, mais uma vez, é usada como justificativa para um assassinato direcionado. Mais uma vez, já são mais de 200 jornalistas mortos desde 7 de outubro de 2023 na faixa de Gaza, e isso não é uma coincidência. Faz parte de uma estratégia do exército israelense para criar um apagão quase completo de informações. Mais cedo, o Comitê para a Proteção dos Jornalistas condenou o ataque israelense e enfatizou que profissionais da comunicação nunca devem ser alvos de uma guerra. O CPJ ainda acusou Israel de seguir um padrão para classificar jornalistas como ativistas do movimento islamista Hamas sem apresentar evidências confiáveis. Através da sua chefe de diplomacia, Kaja Kallas, a União Europeia condenou a morte dos jornalistas da rede de televisão Qatari, durante uma videoconferência com ministros das Relações Exteriores para uma conversa sobre a guerra no território palestino. O bloco de 27 países enfrenta uma divisão entre apoiadores de Israel e aqueles que defendem os palestinos, o que impediu que tomassem medidas claras com relação a Gaza. A Austrália anunciou na última semana que vai reconhecer o Estado palestino. Vários países fizeram o mesmo anúncio recentemente em uma tentativa de pressionar Israel pelo fim da ofensiva na faixa de Gaza.
O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro Anthony Albanese após outros países tomarem a mesma decisão. O reconhecimento será feito em setembro na Assembleia Geral das Nações Unidas. A comunidade internacional está se mobilizando para estabelecer um Estado palestino e se opõe a ações que minam a solução de dois estados. O governo Netanyahu está expandindo rapidamente os assentamentos ilegais. A violência dos colônios na Cisjordânia aumentou. Houve ameaças de anexação dos territórios palestinos ocupados e propostas de deslocamento forçado permanente do povo palestino. Vários países, incluindo Canadá, França e Reino Unido, anunciaram a intenção de reconhecer o Estado palestino, desde que Israel iniciou a ofensiva em Gaza há quase 2 anos, em resposta a um ataque sem precedentes do movimento islamista Hamas. Segundo uma contagem da agência France Press, pelo menos 145 dos 193 membros da ONU reconhecem ou pretendem reconhecer o Estado palestino. E ainda sobre esse assunto, o Fundo Soberano da Noruega, o mais importante do mundo, anunciou que vai vender as suas participações em 11 empresas israelenses, após saber que havia investido em um fabricante israelense de motores para aviões de combate em plena guerra em Gaza. A organização descobriu que tinha investido na Bet Shemesh Engines Holdings. A empresa de Israel fabrica peças para os motores utilizados nos aviões de combate israelenses na faixa de Gaza. O Fundo Soberano é o mais importante do mundo. A guerra de Israel em Gaza resulta em sofrimento terrível. Pessoas estão sendo mortas, a ajuda não chega e muitos não recebem comida suficiente. A Noruega está entre os países que claramente condenaram essas violações do direito internacional e exigiram o fim imediato das hostilidades, a libertação de todos os reféns e o acesso irrestrito à ajuda humanitária. A Noruega também apoia a Autoridade Palestina e fomos um dos primeiros países ocidentais a reconhecer a Palestina como um Estado. O Fundo Soberano Norueguês é também conhecido como Fundo Petroleiro, porque se alimenta das enormes receitas oriundas das exportações de petróleo e de gás do país. Ele tem ativos no valor de 1,9 trilhão de dólares, mais de 10 trilhões de reais, com investimentos espalhados por todo o mundo. Donald Trump prorrogou por 90 dias a trégua tarifária com o país chinês, evitando o fim do acordo previsto para a última semana. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estendeu por 90 dias a trégua tarifária com a China, horas antes do prazo expirar. A informação foi divulgada por veículos de comunicação americanos. De acordo com a rede de televisão CNBC e o Wall Street Journal, o republicano formalizou a decisão em um decreto. Ambos citaram uma fonte anônima da Casa Branca. Pouco antes, o magnata havia dito a repórteres que as negociações com Pequim iam muito bem. Vamos ver o que acontece. Com a China, nós temos lidado muito bem com a China, como provavelmente ouviram. Eles estão pagando tarifas enormes para os Estados Unidos e vamos ver o que acontece. Eles têm lidado muito bem. O relacionamento é muito bom entre o presidente Xi e eu. Mais cedo, a China anunciou que esperava um resultado positivo para as negociações com Washington. Em um comunicado, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Lin Jian, disse que Pequim espera colaborar com os Estados Unidos para respeitar o importante consenso obtido durante a conversa telefônica entre os dois chefes de Estado e se esforce para conseguir resultados positivos com base na igualdade, no respeito e no benefício mútuo. A China tem sido o principal alvo de Washington desde o primeiro mandato de Trump, pressão mantida durante o governo do sucessor Joe Biden e reforçada no segundo mandato do magnata. As duas nações protagonizaram uma escalada que elevou as tarifas para 125% sobre os produtos americanos e 145% para os chineses, antes de concordarem em maio com um retorno a taxas de 10% para um e 30% para o outro. Desde então, delegações americana e chinesa tiveram reuniões para evitar uma espiral maior e manter a trégua, que expira na terça-feira. E olha, não haverá um tratado global contra a poluição por plástico em Genebra. 10 dias de negociações tensas foram concluídas com um fracasso amargo para o meio ambiente e a diplomacia.
O equatoriano Luiz Vaias Valdivieso, que presidiu a reunião, apresentou 2 versões diferentes do rascunho em 24 horas, a última delas durante a noite, em meio a um clima de caos e expectativa. Mas os chefes da delegação, reunidos em uma sessão extraordinária ao amanhecer, não conseguiram chegar a um acordo sobre o texto final, apesar de alguns avanços na redação. Hemos desaprovechado uma oportunidade histórica. Perdemos uma oportunidade histórica, mas precisamos retomar o caminho e agir com urgência. O planeta e as gerações presentes e futuras precisam deste tratado. Temos a responsabilidade de continuar este processo até atingirmos nosso objetivo, sempre trabalhando com base no consenso. Não há outro caminho eficaz. Não há outra maneira efetiva de avançar. Ao longo do processo, uma batalha foi travada entre 2 lados aparentemente irreconciliáveis. Os ambiciosos, incluindo a maioria dos países latino-americanos, a União Europeia, Canadá, Austrália, a África e as nações insulares, que querem reduzir a produção global de plástico e controlar as moléculas mais prejudiciais à saúde. Por outro lado, os países produtores de petróleo rejeitam quaisquer restrições à produção ou proibições de moléculas ou aditivos perigosos e não toleraram o fato de as negociações se basearem em todo o ciclo de vida do plástico, ou seja, desde a substância derivada do petróleo até seu estado residual. O grupo sul-coreano Hyundai, o segundo maior construtor naval do mundo, busca conquistar o primeiro lugar mais uma vez com a implantação de robôs e a contratação de trabalhadores estrangeiros. A Hyundai Sanho está oferecendo os ambientes práticos para os testes. A HD Hyundai Robotics, por sua vez, contribui com sua experiência em automação industrial, validando o desempenho dos robôs e fornecendo dados técnicos importantes para o aprendizado das máquinas. Esses dados incluem trajetórias de soldagem e padrões de comportamento necessários para operações precisas e seguras. A integração entre os sistemas está sendo monitorada de perto para garantir que os robôs atendam aos padrões exigidos na indústria naval. A parceria foi anunciada oficialmente em junho, durante a Feira Automática, realizada em Munique, na Alemanha. O evento é um dos maiores do mundo no setor de automação e robótica. A demonstração reforçou o interesse crescente da indústria pesada em robôs autônomos. Os responsáveis pelo projeto destacaram a escassez de mão de obra qualificada, como uma das razões para investir em soluções automatizadas. De acordo com o comunicado da Neura, os testes em andamento buscam validar o uso de robôs para ampliar a produtividade e a segurança no setor. A empresa afirma que a colaboração entre as 3 companhias permitirá criar um modelo eficiente de integração entre humanos e máquinas. Os robôs da Persona AI serão voltados para atividades de soldagem em ambientes adversos, onde hoje são necessários trabalhadores com alta resistência física e técnica. A meta é reduzir a fadiga humana, aumentar a produtividade e reforçar a segurança nos estaleiros. Os sistemas estão sendo desenhados para soldagem precisa, com operação autônoma. A construção será feita com base em inteligência artificial e materiais robustos, capazes de suportar as condições encontradas no setor naval. No interior da província de Hunan, na China, uma professora segura um pincel de tinta e desenha com cuidado os caracteres de uma escrita secreta criada por mulheres há séculos. Agora, essa tradição única volta a ser valorizada e aprendida por uma nova geração. Em um ateliê na província de Hunan, no centro da China, uma professora traça suavemente com um pincel de tinta os caracteres de uma escrita secreta inventada há séculos pelas mulheres. O Nushu, que literalmente significa escrita das mulheres, foi criado há cerca de 400 anos, quando as mulheres não tinham acesso à educação e nem à escrita tradicional. Graças ao Nushu, elas podiam se comunicar entre si por meio de cartas, canções ou até bordados, contornando a sociedade patriarcal. O Nushu traz calma. Quando o pincel toca o papel, a força flui para dentro de nós. Quase 100 estudantes participaram de uma oficina de uma semana, organizada pelas autoridades locais para promover o Nushu. Mas a escrita também brilha na internet. No Xiaohongshu, um aplicativo chinês similar ao Instagram, o número de visualizações da tag Nushu alcança os 72 milhões.
A maioria são publicações de mulheres jovens que postam fotos de tatuagens ou outras criações com esta escrita ancestral. Encontrei a escrita online e me interessei muito. Sinto que é um sistema de escrita único, próprio das mulheres. É por isso que escolhi vir aqui, para aprender e aprofundar meu conhecimento. Transmitido de geração em geração, de mães para filhas, o Nushu ganha força em toda a China e, mesmo sendo considerado um símbolo de força feminina, já extrapola a barreira dos gêneros. Tao Yushi, estudante de animação de 23 anos, é um dos poucos homens na oficina. Ele conta que quer aprender o Nushu para inspirar suas criações. Trata-se de transmitir a cultura herdada de nossos ancestrais. É algo que todos devem se esforçar independentemente de serem mulheres ou homens. Isso basicamente cria um santuário para nós, um espaço seguro onde podemos expressar nossos pensamentos, confiar em nossas irmãs e conversar sobre qualquer coisa. As palavras escritas com Nushu são lidas em um dialeto local, o que complica seu aprendizado para os habitantes de outras regiões. Mesmo assim, sua elegância e singularidade explicam o renovado interesse por essa arte de quase 500 anos. E esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Continue ligado na nossa programação. Até mais.